A verdade é que existem 3 motivos pelo qual Jesus ele disse isso. 3 motivos que nós vamos entender agora. Amém, gente? Amém. O primeiro deles, o cumprimento da palavra. Diga, cumprimento da palavra. Olha aqui para mim. Você já se perguntou que se Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o começo e o fim de tudo, por que ele criou o homem, sabendo que o homem ia se perder, ia pecar? Você já se perguntou isso? Já parou para pensar nisso? Poxa, se o homem é mau e Deus sabe tudo, por que ele criou o homem? Porque a Bíblia diz que ele pega, faz do barro, sopra ali o fôlego de vida e o homem se faz ser vivente. Por que ele criou o homem, irmão? Realmente Deus é onisciente. E Deus já tinha um plano preparado de redenção. Já tinha um plano preparado para resgatar a sua criação. E esse plano chama-se Jesus. Diga, Jesus. Irmão, já estava profetizado. Já havia uma palavra que dizia exatamente as palavras que Jesus falou naquele momento de dor. Vamos ver isso? Vamos lá para Salmos 22. Irmão, eu preciso que você preste bastante atenção, se você quer realmente que Deus fale contigo hoje. Essa mensagem ela é de uma profundidade muito grande. Se você não descer para o profundo, ficar só no raso, você não vai conseguir mergulhar. Quem está entendendo? Salmos 22. Então, quais foram os motivos que levaram Jesus a dizer isso? O primeiro deles, o cumprimento da palavra. Havia sido profetizado, irmão, esse sacrifício. Havia sido profetizada essa entrega de Jesus. Olha aí, Salmos 22. Quem achou? Diga bem. Versículo 1 diz assim: Deus meu, por que o quê? Não é a mesma frase que Jesus disse lá? Sim ou não? A mesma frase. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Irmão, para aqui para mim. O primeiro motivo pelo fato que Jesus ele clama isso quando ele estava na cruz é porque havia sido profetizado isso. Isso é uma citação de Davi, é o Salmos 22, versículo 1. Jesus sabia tudo o que ele tinha que passar. Jesus sabia tudo o que ele tinha que passar, inclusive a sua morte, inclusive a cruz. Tanto que lá no Getsemane ele faz uma oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita minha vontade. O cálice que Jesus está se referindo, irmão, é todo o sofrimento, mas muito além disso, é todo o pecado, é toda a imundícia que é praticada no mundo. É mais ou menos assim. Você já jogou um saco de lixo? Quando você vai jogar, escorre aquela água. Aquilo ali é o churume, né? Irmão, o cálice que Jesus disse que ele ia beber naquela oração é todo a imundícia, é todo o pecado que nós cometemos. Imagine se pegar o churume de um lixo e dar para alguém beber. Era o que Jesus ia ter que passar. Era o sofrimento que ele ia ter que sofrer. Então, meu irmão, Jesus sabe a palavra, Jesus sabe o que havia sido predito, o que havia sido profetizado a respeito dele. Tanto que, eu não sei se a tua Bíblia é assim, mas a minha é assim. Ela tem uma frasezinha em negrito em cima do capítulo. A tua tem? Observa aí. Tem uma frasezinha em cima do capítulo? Tem? O que diz aí nessa frase? Opa! Então aqui o salmista Davi, ele estava profetizando, ele estava falando a respeito de quem? Do sofrimento do Messias. Então quando Jesus ele está ali, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade ele não estava fazendo uma reclamação, diz assim: Deus me abandonou. Não, Jesus sabia que aquele momento era necessário. Diga, aquele momento era necessário. Aquele momento
ele teria que passar sozinho. Diga, aquele momento, ele teria que passar sozinho. Cadê os pais aqui? Cadê os pais? Cadê as mães? Você que é pai, você que é mãe, você ama seu filho, sim ou não? E você vai tentar o máximo protegê-lo das coisas dessa vida, sim ou não? Mas você que é pai, você que é mãe, sabe que você não vai conseguir protegê-lo de tudo. E vai ter coisas que o seu filho vai ter que passar sozinho. Isso significa que você abandonou ele? Sim ou não? Não. Simplesmente é algo natural da vida de qualquer ser humano. Nós pais temos o desejo de sempre proteger nossos filhos, mas sabemos que não dá para proteger de tudo. Que na vida nossos filhos vão ter que passar por certas situações sozinhos. E com Jesus não foi diferente. Ele sabia que a palavra tinha que se cumprir. Ele sabia que ele tinha que beber aquele cálice. Ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo sozinho. Quem está entendendo, gente? Então, esse foi o primeiro motivo que levou Jesus a dizer exatamente o Salmo 22, que era uma profecia a respeito dele. Quem está entendendo, diga amém. Segundo motivo, meu irmão, agora o negócio vai mais profundo. Agora vai mexer mais com você. Como eu falei agora há pouco, essa mensagem, irmão, foi uma das poucas mensagens desses anos todos que enquanto eu fazia o esboço eu chorava. Por quê? O segundo motivo é justamente, meu irmão, a quebra da conexão. Diga, quebra da conexão com seu pai. A gente tem que procurar entender os dois lados aqui. Os dois lados. O lado do filho que está morrendo numa cruz, mas o lado do pai que está entregando seu filho. Primeiro, meu irmão, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um só. Eles nunca foram separados. O Pai, nosso Deus, e Jesus nunca haviam sido separados na história. Nunca. Nunca haviam sido separados. Jesus e o seu Pai sempre estiveram juntos. Nunca foram separados. Mas pastor, eu não entendo esse negócio de separar. Como é que separa? Sabe como é que separa? Pecado. É diferente da gente, irmão. Nós seres humanos, nós já nascemos debaixo da maldição do pecado. Nós já nascemos separados de Deus, desconectado. Quem tem internet em casa? Se desligar o Wi-Fi, o que acontece? Desconecta. Não é assim? O pecado desligou o nosso Wi-Fi. O pecado nos separou de Deus. Mas eu, pastor? Não, o pecado de Adão, o primeiro homem que Deus criou. Vai lá para Isaías 59. Vamos lá. Irmão, preciso que você dê total atenção. Essa palavra vai falar o teu coração, pode ter certeza. Isaías 59. Versos 1. Ah, pastor, o senhor está tentando defender a Deus? Não, irmão, eu estou lhe mostrando a verdade. A verdade que o Pai nunca te abandonou. Olha só, Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Salvar. Nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso, diga Pai, entre vós e o vosso Pai, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém, irmão?
Olha aqui para mim. Quando Adão pecou, a conexão com Deus do homem e o seu Criador foi quebrada por causa do pecado. E como eu comecei dizendo, Deus já sabia que isso ia acontecer. Tanto que ele desce no jardim, como todo dia ele costumava fazer, para ter comunhão com a sua criação. E a criação dele já havia pecado e estava se escondendo. Como muitos até hoje vivem, fugindo de Deus, fugindo do propósito, se escondendo do seu chamado. Mas Deus já tinha um plano. Diga, Deus já tinha um plano. Irmão, como a criação, nós, seus filhos, havia se perdido, era necessário que alguém resgatasse. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém, gente? Jesus. Irmão, Jesus nunca pecou. Diga, Jesus nunca pecou. Jesus foi o único homem na face da terra que nunca pecou. Ele não teve pecado nenhum. Mas o pecado que ele não cometeu, o nosso pecado, ele levou sobre si. Ele pagou a pena. Ele carregou. Aí eu pergunto para você, o que separa o homem de Deus? O que separa o homem de Deus? Jesus pecou? Mas ele recebeu o pecado de quem? Diga, o meu. Então quando ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, foi o nosso pecado que desconectou o próprio filho do seu pai. Meu irmão, imagina só, um filho que ele nunca havia ficado sem seu pai um dia sequer, de eternidade em eternidade. Mas agora ele está lá, cheio de pecado que ele não cometeu, que não era dele, recebendo sobre si esse pecado. Eu comparo isso, irmão, mais ou menos com uma ilustração. Nós tivemos agora aqui a apresentação das crianças, né? Irmão, ser criança é uma das maiores bênçãos desse mundo. Eu digo para você que eu acredito que esse mundo tem salvação, porque quando eu vejo cada uma dessas crianças, eu consigo ver Deus. A criança é o mais perto que o mundo tem de enxergar Deus. Agora eu vou mexer. Posso mexer contigo? Meu irmão, olha como é que estão as coisas no mundo hoje. Olha como Satanás trabalha para destruir a inocência das nossas crianças. Todos os dias no país somem centenas e centenas de crianças raptadas, muitas vendidas à prostituição, muitas que os seus pais nunca mais encontram. No Brasil existe um lugar chamado Ilha do Marajó, um dos lugares com maior índice de tráfico de crianças do Brasil. Irmão, Satanás, ele quer destruir com a inocência. Hoje, dentro da internet, existem centenas de pedófilos que veem criança como objeto de excitação sexual. Nós estamos vivendo, irmão, a decadência do ser humano. Porque se existe algo puro, algo inocente, como Jesus foi puro, inocente, não revidou quando os seus acusadores o batiam, não revidou quando quiseram levar ele preso.
Pode ver, irmão. Uma criança, ela é tão inocente que ela não sabe revidar. É ou não é? Você que tem filho, se você não vigiar sua criança, meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Mas qualquer pessoa que, se ela for maldosa, ela pode enganar, porque a criança é inocente. Quem está entendendo? E eu comparo o fato de Jesus se entregar com uma criança inocente. Jesus nunca pecou, mas quando vieram os soldados para levar e perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: sou eu. Quando pegaram os braços dele para levar ele preso, ele ofereceu os seus braços. Não houve resistência, tanto que Pedro puxa a espada, corta a orelha de um soldado e Jesus manda ele parar. Irmão, mas pastor, o que tem a ver isso com a mensagem? O que tem a ver isso com o fato de Deus não abandonar? Irmão, o mundo está cada vez pior. E só Deus pode salvar esse mundo. Só Jesus pode salvar esse mundo. Porque Ele, sem ter pecado nenhum, escolheu carregar toda a nossa maldade. Escolheu levar sobre si tudo que nós temos de pior. Escolheu beber o cálice de tudo que não presta nesse mundo. Jesus, uma criança, nunca havia pecado, nunca havia ficado sem seu pai. Mas agora ele está ali. Olha para um lado, não vê aquele com quem ele viveu a vida toda. Quem está entendendo? Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Primeira Pedro, capítulo 2. O versículo de número 22. Acharam aí, irmãos? Lê comigo, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o quê? Engano. O qual quando o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aleluia. Irmão, imagine você, um filho que nunca tinha ficado sem o seu pai, e agora ele se encontra sozinho. Só que até aqui eu fiz você enxergar o lado de Jesus. Agora eu quero que você enxergue o lado do Pai. Porque Jesus sofreu muito. Sofreu ou não sofreu? Sofreu. Mas o Pai sofreu tanto quanto ele. O Pai sofreu tanto quanto Jesus. Irmão, o ciclo natural da vida é os filhos enterrarem os pais. Eu acho que não tem nada mais dolorido, mais sofrido, é um pai enterrar o filho. Sim ou não? Não tem nada mais sofrido que o ciclo se inverter. O pai ter que enterrar o filho. Quem entendeu? Quem entendeu? O ciclo natural é os filhos enterrarem os pais.
Agora, o pai enterrar um filho é um dos piores sentimentos da vida. E Deus, por amor de filhos que nem o reconhecem, entregou o seu próprio filho. Viu morrer numa cruz o seu próprio filho. Pelo pecado que é meu. Pelo pecado que é seu. Foi o meu pecado que colocou Jesus na cruz. Foi o teu pecado que colocou Jesus na cruz. Foi o teu pecado que fez um pai ver o seu filho morrer. A pena era nossa. Quem devia morrer na cruz éramos nós. Irmão, quando eu falo isso, eu me lembro, sabe de quem? Abraão e Isaac, no Monte Moriá. Quem já viu essa passagem? Quem já ouviu falar? Essa passagem ela é muito forte. Irmão, Deus sabe todas as coisas. Eu acredito que quando Deus pede para Abraão assim: Abraão, sobe no monte, sacrifica o teu filho para mim. Deus não ia fazer Abraão cometer aquilo, tanto que não fez. Sim ou não? Tanto que ele não fez. Só que Deus, na pessoa de Abraão, estava vendo o que ele ia ter que passar. Ele fala para Abraão: me dá o teu filho Isaac. Abraão acorda cedo, acorda o seu filho, leva alguns servos, prepara todo o material do altar, do sacrifício, e vai para o Monte Moriá. Quando chega aos pés do monte, ele diz para os seus servos: fiquem aqui, que nós vamos subir, adorar e voltaremos. Não era à toa que Abraão era chamado de pai da fé, porque eu acredito que ninguém teve mais fé que Abraão. E você vai entender o porquê. Quando ele diz isso para os seus servos, ele começa a subir o monte com o seu filho. Eu acredito que naquela subida do monte, o silêncio mais solene existiu naquele momento. Um pai calado e um filho obediente. A figuração de Deus Pai e de Jesus. Só que no meio do caminho, criança, por isso que eu digo, criança é o mais perto de Deus que nós temos nessa terra, gente. Valorize as crianças. Cuidem das crianças. Jesus disse: o reino dos céus é dos pequeninos. Criança é uma coisa fantástica, né? Isaac vira para o pai e fala assim: pai, está aqui a lenha. Pai, está aqui o cutelo, que era uma espécie de facão. Mas cadê o cordeiro? Uma pergunta que provavelmente deve ter esbagaçado o coração de Abraão. Porque Isaac não sabia quem era o cordeiro, mas Abraão sabia. Irmão, eu não sei se eu chegaria até aí, mas se eu chegasse e o meu filho dissesse: pai, cadê o cordeiro? Na mesma hora eu dizia: bora, menino, vamos descer daqui. Não vai ter cordeiro nenhum aqui. Não tem nem... Irmão, na mesma hora eu voltava. Mas não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Ele diz para o seu filho: meu filho, Deus proverá. Mas a coisa não fica mais fácil, não. Você pensa que fica? Fica mais difícil. Porque agora Abraão está prestes a cometer um crime. Pensa comigo. Um pai pegar o seu filho, amarrar os seus pés,
amarrar suas mãos, colocar uma venda e esfaqueá-lo. Nos dias de hoje, seria um crime bárbaro, hediondo, e a população ficaria revoltada. E ó, quem está entendendo? Sim ou não? Já pensou o negócio? Fosse nos dias de hoje, a pessoa dizer: sacrifiquei meu filho porque Deus mandou. Vamos dizer: é doido, é maluco, psicopata, prende. Sim ou não? Tem que pagar com a própria vida. Meu irmão, ele pega Isaac e põe no altar. E o mais interessante é a inocência de Isaac, porque Isaac é a figura de Cristo. Cristo em momento nenhum negou morrer. Ele se entregou. O próprio Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida pelos meus. Por mais que Isaac fosse inocente, irmão, nenhuma criança é inocente o suficiente para aceitar ser sacrificado. Abraão pega o cutelo, fecha os olhos provavelmente, e quando ele vai fazer, Deus sabe que ele está prestes a obedecer até o último. Eu não sei, Abraão era o pai da fé e podia pensar assim: sacrifico Isaac, meu Deus ressuscita ele. É o pai da fé. Quem tem fé tem solução para tudo. Quem tem fé sabe que Deus pode fazer tudo, não tem nada impossível. Então ele vai pronto a fazer, e a voz de Deus diz: Abraão, para. Do lado ele ouve: bé. O que é isso, gente? O que é isso? Deus fala para Abraão: Abraão, eis aí o cordeiro. Agora eu sei que tu me amas. Maldade, né, pastor? Esse Deus é muito ruim. Como é que ele faz isso com um pai? Meu irmão, no Monte Moriá, o Isaac, o filho, escapou. Mas lá no Monte Gólgota, lá no Calvário, o filho foi sacrificado. O de Abraão viveu, mas o de Deus morreu no teu lugar. O de Abraão viveu, tinha um cordeiro, mas o de Deus, o cordeiro foi o seu filho. E tudo isso para quê, irmão? Para que tudo isso? Para as pessoas serem mais gananciosas ainda? Para as pessoas serem cada vez mais maldosas? Para a gente ver o que vê hoje, as pessoas se debandando para o mundo à torta e à direito? Gente que já conhece o Evangelho, que já sabe tudo isso que eu estou falando. Isso só é a prova, irmão, de o quanto Deus te ama. Porque Deus, sabendo de todos os pecados que você já cometeu, que comete hoje e que ainda vai cometer amanhã, e mesmo assim Ele morreu em teu lugar. Não tem amor maior do que o amor desse Pai. Ah, pastor, tudo bem, até que onde o senhor pregou está bonito, mas isso não prova que Deus não abandonou o seu filho. Você ainda não está convencido? Pois agora, o terceiro e último motivo pelo qual Deus não desamparou Jesus e não desampara nenhum dos seus filhos. Jesus morreu, sim ou não? O pai entregou o seu próprio filho, sim ou não?
permitiu Jesus passar por aquilo sozinho, sim ou não? Só que é aí que nós nos enganamos. Porque o filho que morreu também é o pai. O filho que morreu também é o pai. Como assim, pastor? Vou fazer você entender. Quem tem filho aqui? Se teu filho fosse condenado à morte, e o único jeito fosse alguém morrer no lugar dele, você morreria? Você morreria? Seu filho fosse condenado a um crime de morte e tinha que pagar com a vida, você morreria no lugar dele? Foi isso que o pai fez. Não foi apenas o filho, Jesus, ele é o pai. Ele e o pai são um só. Quando a gente pensa que foi o filho que morreu e Deus está ali de boas na Lagoas, a gente está enganado, porque o sacrifício do filho também foi o sacrifício do pai. Eles são apenas um. Abra lá em João capítulo 10, aleluia. Meu Deus do céu, irmão. Aleluia. João capítulo 10, versículo de número 30. O filho morreu, o pai não fez nada. Não, é o pai que está ali, irmão. É o pai que está morrendo, é o pai que está se entregando. Quem? O teu pai. Aleluia. João 10, versículo 30 diz assim: eu e o pai. Lê para me ouvir, meu irmão. Fala. Eu e o pai somos um. Aplauda ao Senhor se você crê. Aplauda ao Senhor com fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu e o pai somos um. Jesus disse assim: vós, sendo maus, sabei dar as boas coisas para os vossos filhos. Que dirá Deus? Nós, sendo falhos, irmão, sabemos dar boas coisas para o nosso filho. Você acha que Deus não daria? E para dizer a verdade, Ele te deu o melhor. Você pode reclamar que está faltando dinheiro. Você pode reclamar que está faltando saúde. Você pode reclamar que está faltando tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza que não está faltando. Uma palavrinha bem minúscula, chamada amor, graça, salvação. Agora, sabe o que é o mais forte? Eu quero concluir lendo Isaías 49, 15. Esse pai que morre no teu lugar. Isaías 49, versos 15. Vamos ler o 14. Irmão, olha aqui para mim, por favor. Esse pai que morre no teu lugar, ele é o teu pai. Diga: Deus é o meu pai. Irmão, nem todo mundo tem uma boa figura de pai, sabia disso? Nem todo mundo tem uma boa figura de pai. Nem todo filho teve um bom pai. Muito pelo contrário, tem muitos homens que não sabem ser um bom pai porque não tiveram um bom pai. Não teve exemplo. É mais fácil ser um bom pai quando você tem exemplo. Mas quando não tem, é mais difícil. E não é só homem não, mulher também. Tem muitas mulheres que não tiveram. Os seus pais foram ausentes. Hoje é dia dos pais. E tem muita gente feliz, mas tem muita gente que quando chega essa data dói o coração.
Porque o pai foi um fracasso. O pai foi um sem vergonha, um fiasco de ser humano, que abandonou o seu filho. Porque, irmão, posso falar? Posso ou não posso? Botar no mundo é fácil, irmão. É fácil. O difícil é estar presente. O difícil é nunca abandonar. O difícil é educar, criar, moldar um ser humano para ser um cidadão de bem e alguém para honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso é o difícil. Botar no mundo é fácil. Tem um tanto por aí que não sabe nem quantos filhos tem no mundo. Nem todo mundo tem uma boa figura paterna. Nem todo mundo. Já é o oposto no caso da mãe. Quem provavelmente não teve uma boa figura paterna, teve uma boa figura materna. Tem muitas mães que ocuparam os dois papéis. Sim ou não? Tem muitas mães que ocuparam os dois papéis. Mas até uma mãe, que como muitos ditados dizem, mãe é mãe. Até uma mãe, ela pode se esquecer do seu filho. Olha o que diz aqui, versículo 14. Cadê o pai desse menino, pelo amor de Deus? Ele está fazendo isso porque ele sabe que eu gosto. Lá em casa eu falo para ele assim: faz papai, faz papai. Aí começa. Ei menino, cadê teu pai? Benção. Olha aí, Isaías 49, 14 diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor. E às vezes a gente fala isso, né, irmão? Ah, Deus me desamparou, Deus esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15, olha a resposta do Senhor: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Agora, por que ele não vai esquecer? Olha aqui para mim. Toda criança, quando ela nasce, ela precisa ter o quê? Diga, certidão de nascimento. Sim ou não? É obrigatório. Antigamente, obrigatório era ter o nome dos dois, pai e mãe. Hoje em dia parece que mudou. Alguém sabe dizer se isso é verdade? Parece que hoje pode registrar só no nome da mãe. É verdade isso, gente? Alguém sabe me informar? Antigamente era obrigatório. Tanto que muitos avós iam lá, assinavam, né? E botavam o nome como pai. Eu tenho um primo que é assim. Ele é filho do meu avô. Porque o pai dele, ninguém sabe quem foi. Então, na certidão de nascimento, o pai dele é o meu avô. Mas pastor, o que tem a ver? Irmão, pode ninguém saber quem é teu pai, mas a certidão diz. Diz onde diz? Pode ninguém no mundo saber quem é o teu pai, mas a certidão diz. Sabe por que Deus não esquece seus filhos? Porque a certidão é a mão dele. Não, você não ouviu o que eu falei, não. O teu nome está gravado na mão. Versículo 16: eu todavia não me esquecerei de ti. Por quê? Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Olha aqui para mim, irmão. Sempre que Deus olhar para a mão dele, ele vai ver lá: é meu filho. Irmão, escute o que eu vou dizer. Na certidão de Deus consta que você é filho dele. Fala para o seu irmão, diga: você
é filho do Abba. Do Abba? Abba significa pai em hebraico. Abba. Você é filho de Deus. Está na mão. Ele não tem como se esquecer de ti. Ele não esqueceu do seu filho Jesus. Sabe por quê? Jesus morreu. Morreu ou não morreu? Sofreu. Sofreu ou não sofreu? Mas ao terceiro dia ressuscitou. E aquilo que separou ele do seu pai nunca mais vai separar. Aplauda ao Senhor se você crê. Meu irmão, muita coisa foi feita por você. Muita coisa. Coisas que você talvez não tinha nem noção. Pastor, eu me sinto envergonhado. Porque eu sei que muita coisa errada eu tenho feito. Mas eu quero hoje me consertar. Amém? Você quer? Então vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus e meu Pai, eu entreguei o recado que o Senhor me deu. Eu entreguei a palavra que o Senhor me entregou. E agora nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, perdoa-me pela maldade, Senhor, do meu coração. Foi o meu pecado que te colocou na cruz, Senhor. Foi o meu pecado, Senhor, que fez o teu filho ser separado do Pai, que ele nunca havia ficado longe. Ah, Senhor querido, lava-nos completamente nesse momento, Senhor. Oh Deus amado e poderoso, nem todo mundo teve uma boa figura paterna. Muitos são até revoltados, Senhor. Mas o Senhor quer que essa pessoa saiba que o Senhor nunca abandonou ainda. Que o Senhor é o pai dele, é o pai dela. E Ele te ama muito, meu irmão. Ele quer te perdoar nesse momento. Confessa. Diga para Ele: Pai, eu sei que eu tenho andado distante de Ti, que raramente eu lembro do Senhor, mas hoje eu peço, lembra de mim, Pai. Me perdoa de todo pecado, pecado que cometemos de forma consciente, a maldade no nosso coração, mas pecado, Senhor, que inconsciente também cometemos. Pai, nos lava, nos perdoa, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Meu irmão, feita essa oração,